As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. A denúncia e acusação foram feitas por Nuno Madureira Miguel na recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar. A Câmara está a aplicar uma reserva ecológica nacional que não está em vigor para avaliar processos relativos a construções particulares. O arquiteto acusou mesmo os serviços de indeferirem uma obra com base na REN de 2021, que efetivamente não está sequer publicada em Diário da República e que, por isso, não está legal. Ao contrário da REN de 1996, essa sim que ainda prevalece para os devidos efeitos. Nuno Madureira Miguel recorreu à sua atividade profissional para dar conta de inúmeros contrassensos na aplicação da lei e não hesita em classificar este procedimento da Câmara como de extrema gravidade. A divulgação ao longo de 2 anos de uma REN não em vigor e não válida, mas apresentada como em vigor e válida, tem prejudicado os municípios e o Conselho sob várias formas. Tem levado a quem ter transações de propriedades, habilitação de herdeiros e aflição do seu valor, hipotecas bancárias às erróneas aflições de valor. Tem levado a que a implementação de operações urbanísticas conduzentes a programas de habitação, equipamento, comércio ou indústria não se concretizem devido a erróneas conclusões baseadas numa REN não em vigor e não válida, com a consequência do abandono e desinvestimento em projetos que são legítimos de levar a efeito, pois não se encontram em servidão REN. Se considerarmos a servidão REN, a que está efetivamente válida, que é publicada por resolução do Conselho de Ministros de 96. Tem levado também a uma valorização conducente a uma especulação imobiliária sobre propriedades que não são abrangidas pela servidão REN, que se divulga como vigor e válida. A REN que está em vigor é a REN que é publicada pela resolução do Conselho de Ministros número 131/96 da Diário da República, primeira série B, número 194, 22 de 8 de 96. O que se passa neste momento é que, efetivamente, estando em vigor a REN de 96, é divulgado no site do município, é divulgado pelo município no site da DGT, são fornecidos aos municípios extratos de PDM que incluem esta REN que foi publicada juntamente com o PDM que é de 2021, mas no fundo é uma proposta que foi chumbada pela CCDR e efetivamente eu considero completamente estranho o seguinte neste momento: qualquer pessoa que queira consultar o PDM e queira perceber a validade das operações urbanísticas que poderá levar a efeito ou da própria utilização condicionada pelos usos previstos na REN, os elementos que de forma normal têm acesso são pedir um extrato de PDM no balcão único, consultar no site da internet, consultar no site da DGT, tudo o que diga respeito ao PDM de Tomar. Estranhamente, no site da DGT, a REN que está reconhecida como válida porque é a única que foi publicada até à data, é a REN de 96. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, começou por apontar responsabilidades à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, admitindo a existência de dúvidas de interpretação e ainda algum prejuízo a algum cidadão, referindo mesmo que os próprios serviços têm dificuldade em saber que REN aplicar, até porque a nova não está em vigor. O autarca recordou, porém, que a CCDR disse que os municípios devem seguir o que está definido pela nova Reserva Ecológica Nacional. E, portanto, isso de facto pode oferecer algumas dúvidas de interpretação e, inclusivamente, pode causar algum prejuízo a algum cidadão, porque, efetivamente, os próprios serviços têm, por vezes, dificuldade em saber que REN aplicar, porque, efetivamente, nós também colocámos a questão à CCDR, ok? Mas, assim sendo, enquanto a nova REN não está publicada, ou melhor dizendo, aquilo que interessa ao território e aos cidadãos, as exclusões da reserva ecológica, porque é isso que interessa, é essa a parte que os municípios, entre aspas, negociam com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a CCDR. Portanto, o que é que acontece entre uma coisa e outra? Porque, efetivamente, a nova REN não está em vigor. Portanto, a que está publicada é a anterior. Mas, por outro lado, aquilo que foi dito, e tenho que sublinhar que a entidade competente pelo ordenamento do território são as CCDRs, os municípios aplicam, mas a entidade competente são as CCDRs, naquilo que são os normativos e as regras a aplicar. E, portanto, diz-nos a CCDR, bom, mas a verdade é que vocês têm que seguir aquela que já está definida
para a nova REN, porque senão estarão a licenciar o que seja em sítios onde eles não vão poder existir, nomeadamente linhas de água ou outras situações. E é entre esse esforço que se tem feito essa mediação neste tempo que tem decorrido. Portanto, entre aquilo que é a REN antiga e a nova REN, que, apesar de não estar publicada, ela, na verdade, já foi consolidada entre as instituições. Arquiteto tomarense acusa a Câmara de Tomar de aplicar REN ilegal na avaliação de processos relativos a construções e obras. O Bloco de Esquerda, pela voz de Paulo Mendes, eleito na Assembleia Municipal de Tomar, considera que a recente edição da Festa dos Tabuleiros teve custos muito elevados e questionou mesmo o Presidente de Câmara sobre aquilo que se poderia fazer com cerca de 1 milhão de euros que a autarquia canalizou para o mencionado evento, desde logo na área social e ainda na habitação. Paulo Mendes comparou os gastos de 2023 com aqueles que foram feitos em 2019 e 2015 e, com efeito, as diferenças são evidentes. No ano passado, a festa custou à Câmara cerca de 1 milhão e 100 mil euros, enquanto que há 4 e 8 anos, respectivamente, esses valores centraram-se em 534 mil e 376 mil euros. Estamos perante custos muito elevados e uma verba a ser suportada pelo Orçamento Municipal superior a 1 milhão e 98 mil euros. Para termos valores de referência e conscientes que, como diz o nosso Presidente, houve um aumento significativo dos preços entre 2019 e 2023, que se refletiu nas contas finais, apresentamos o custo da festa de 2019, 534 mil euros, e o custo da festa de 2015, 376 mil euros. É-nos dito pelo Sr. Presidente da Câmara que o investimento total na Festa dos Tabuleiros, suportado pelo Orçamento Municipal, foi de 1.098.085,41 euros. De destacar que destes, mais de metade foram gastos na economia local. Já o nosso mordomo afirma que dos custos da festa, dos tabuleiros, 42% foram aplicados diretamente na economia local. Tendo em conta qualquer uma das situações, cerca de metade dos custos saiu do Conselho. E sabendo que é impossível que não haja verbas a sair do Conselho, não devia essa percentagem ser a mais reduzida possível? Para o Sr. Presidente seria possível fazer uma festa mais barata, mas não com as mesmas características, uma vez que este é não só o maior evento da comunidade tomarense, e disso não tenho a menor dúvida. Se as anteriores festas, com custos mais reduzidos, não foram também elas eventos nacionais e com repercussão internacional, não tendo sido construída nenhuma infraestrutura com caráter duradouro, justifica-se um custo tão avultado? Num cenário de crise económica prolongada, que afeta indubitavelmente a população do Concelho, num cenário de perda de milhares de habitantes nos últimos anos, o que se pode fazer com 1 milhão de euros? Em apoios sociais, em habitação social, em fomento empresarial, em criação de emprego. Por último, este crescente investimento municipal na festa não acaba por desvirtuar aquela que na sua essência de partilha é uma festa do povo, escolhida pelo povo, feita pelo povo e para o povo? Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Paulo Mendes, advertindo que as comparações podem ser feitas, mas não serão corretas, e garantiu que este Executivo tem como claro objetivo colocar mais transparência nas contas. O autarca disse mesmo que a contabilidade de 2023 foi a mais rigorosa de sempre. As comparações com qualquer outra festa podem sempre ser feitas, mas nunca serão corretas. Desde logo porque não é possível comparar, primeiro, as contas. Como nós temos dito, mesmo esta governação tem tentado, de festa para festa, ser mais rigorosa e transparente nas contas, mas esse é um caminho. E a verdade é que, noutros tempos, por exemplo, se calhar a única coisa que se sabia era o envelope financeiro, o apoio direto. O que eram as contratações de outros serviços, o que eram os milhares de horas de pessoal, enfim, não eram conhecidos. Mesmo nós, admito, ainda não conseguimos chegar a 100%, pelo menos na parte das horas do pessoal. Haverá sempre algumas horas que, por este motivo ou aquele, não foram contabilizados para aquele efeito, mas a verdade é que também os meios que temos e a forma como agora temos a contabilidade têm permitido que, sem nenhuma pretensão, mas é um facto, estas contas que foram apresentadas e pela primeira vez foram apresentadas publicamente pela Câmara, e não só isso é uma primeira vez, como também primeira vez em conjunto com o mordomo da festa, não tenho dúvida nenhuma que são as mais rigorosas de sempre. E agora, outras reflexões, eu acho que, bem, isto acontece uma vez em cada mandato
e, portanto, o que eu propunho é que os partidos façam essa reflexão e, na altura das próximas eleições, apresentem essas conclusões sobre aquilo que entendem que deve ser ou não o apoio dado à festa dos tabuleiros, para que os cidadãos também façam as suas reflexões. Bloco de Esquerda questiona custos muito elevados da festa dos tabuleiros e recua às edições de 2019 e 2015 para comparar evidente acréscimo de gastos. Rádio Hertz, a primeira a informar. Perspectivam-se mais transtornos para quem viaja de comboio entre Tomar e Lisboa. Assim será durante o mês de março, devido às obras na linha do Norte, adiantou a CP em comunicado, que aponta para a necessidade de transbordo rodoviário entre o entroncamento e a Azambuja e vice-versa. Para já, dentro do mapa de constrangimentos, registro para o dia 16, precisamente nas ligações das 20h11 e 22h06, sentido Tomar-Lisboa-Santa Apolónia, e ainda nas composições das 19h45 e 22h45, neste caso da capital para a cidade de Nabantina. Também haverá registro para a necessidade de transbordo no dia 17 do mesmo mês de março, no comboio das 10h09 de Tomar para Lisboa e ainda na viagem das 7h45 de Lisboa para Tomar. Rádio Hertz, informação. A Unidade Nacional de Trânsito, através do Destacamento de Ação Conjunto de Lisboa, deteve um homem de 44 anos por falsificação de notação técnica. Aconteceu em Torres Novas, no decorrer de uma ação de fiscalização, enquadrada na operação que decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito. Nos acessos à A23, os militares da GNR, ao abordarem um veículo pesado de mercadorias, verificaram que o tacógrafo que equipava a viatura registava falhas técnicas quando o condutor realizava o tempo de pausa ou repouso obrigatórios. Após inspeção, constatou-se que o sistema tacográfico possuía um sistema paralelo acionado pelo condutor através de um telecomando que interferia com o gerador de impulsos, bloqueando a emissão de impulsos da caixa de velocidades para o tacógrafo, não permitindo assim que o aparelho efetuasse o registro correto dos tempos de condução, descanso, velocidade e distância percorrida. Esta manipulação do tacógrafo digital possibilitou a circulação sem que o motorista fizesse o registro de tempo de condução, marcando apenas repouso, levando a uma condução contínua por um tempo superior ao permitido por lei. O motorista foi detido e o veículo apreendido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Torres Novas. Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Leiria, apanhado a furtar uma lavandaria self-service situada naquela cidade. O indivíduo entrou naquele estabelecimento e arrombou a máquina de pagamento automático, avaliada em cerca de 10 mil euros, com presumível tentativa de furto de dinheiro em cofre. Por altura da chegada da PSP ao local, o suspeito foi surpreendido ainda no interior da referida lavandaria, uma vez que a proprietária tinha ativado o sistema de tranca automática após acionamento do alarme. Foi-lhe apreendido o material usado para cometer o crime, uma mochila, 2 chaves de fendas e uma navalha. De referir que o detido já possui antecedentes criminais por crimes de furto em interior de viaturas e em supermercados. O detido foi notificado para comparência perante a autoridade judiciária, contudo não compareceu, transitando o processo para inquérito. Rádio Hertz, a primeira a informar. E a Rádio Hertz está de parabéns. Beatriz Luz. A Rádio Hertz assinala neste 26 de fevereiro 41 anos de existência e cumpre-nos nesta data agradecer-lhe pela confiança e preferência demonstradas neste trajeto. Foi em 1983 que se iniciaram as primeiras emissões experimentais para no início de 1984 já haver registro para as emissões regulares com uma grelha de programas definida e diversificada. Foi a 9 de setembro de 1985 que teve lugar na Secretaria Notarial de Tomar a escritura pública da Associação Cultural e Recreativa Rádio Hertz. Hoje, a Hertz chega a todo o mundo pela transmissão online e ainda pelo seu site, seguido por ouvintes de diversos países, com destaque para França, Brasil, Suíça, Alemanha e Angola. Sediada em Tomar, a Hertz segue a atualidade do território namentino, assim como da globalidade do Médio Tejo e ainda do distrito de Santarém, no raio de ação que se estende até Leiria, Coimbra e Castelo Branco. Informação, música e desporto são as principais apostas da rádio, que em 2012 foi distinguida pelo CNID, Associação de Jornalistas de Desporto, com o prémio Artur Agostinho, um reconhecimento à escala nacional pelo acompanhamento que faz ao fenómeno desportivo. Obrigado por estar desse lado. Rádio Hertz a assinalar 41 anos de existência. Rádio Hertz, informação.
O Sporting de Tomar cumpre neste 26 de fevereiro 109 anos de existência. Está em causa um percurso ímpar de uma das grandes referências do desporto nabantino e da região centro de Portugal, um nome que hoje, mais do que nunca, é reconhecido nacional e internacionalmente pelo desempenho no hóquei em patins, onde a sua equipa sénior está no lote das melhores do mundo. Como é tradição, o Sporting de Tomar irá reunir sócios, adeptos e amigos no jantar de comemoração no próximo dia 9 de março, a partir das 20 horas, no restaurante A Familiar. As reservas podem ser feitas pelo número de telefone 249-323-473 ou ainda pelo e-mail geral@sct.pt. Os adultos pagam 20 euros, enquanto que as crianças com idade entre os 6 e os 11 anos pagam 12. As crianças até aos 5 anos têm direito a presença gratuita. O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Hóquei de Barcelos por 3-2 em jogo da 18ª jornada do Nacional Maior de Hóquei em Patins. Os Leões deram um passo de gigante para assegurarem o 5º lugar na fase regular, desempenho que iguala a melhor prestação alguma vez alcançada pelo Sporting de Tomar numa primeira divisão. Está a ser uma época fantástica da formação de Nuno Lopes, que está a apenas 2 pontos do Benfica. Resultados da 18ª jornada: Sporting 3, Porto 3, Murches 3, Benfica 4, Oliveirense 3, Hóquei Clube de Braga 1, Turquel 3, Famalicense 1, Carvalhos 4, Juventude Passense 6, Sporting de Tomar 3, Hóquei de Barcelos 2 e Ribadave 4, Valongo 2. Na frente, Oliveirense, 49 pontos, segundo Sporting 44, terceiro Porto com 43, quarto Benfica 38 pontos, quinto Sporting de Tomar com 36, sexto Hóquei de Barcelos com 28, sétimo Valongo 22, oitavo Juventude Passense com 21, nono Murches com 19, décimos Ribadave e Hóquei Clube de Braga com 17, 12º Famalicense com 15, 13º Turquel com 14, 14º e último o Carvalhos com 1 ponto. Rádio Hertz, a primeira a informar. O União de Tomar perdeu em casa por 0-2 diante do União de Santarém, em jogo da 21ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Os escalabitanos eram claramente favoritos e não precisaram de carregar muito no acelerador para somar mais 3 pontos nesta caminhada que parece imparável rumo à Liga 3. Pelo menos ganharam 9 dos últimos 10 jogos. O primeiro lugar para já é deles. Ainda assim, o União de Tomar deixou boa imagem diante de um adversário claramente com mais armas. Vamos aos resultados. 21ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. União 1919 1, Gouveia 0, Fontinhas 1, Marinhense 1, Alverca B 1, Mortágua 2, União de Tomar 0, União de Santarém 2, Sertanense 0, Cernache 0, Rabo de Peixe 0, Peniche 0 e Lusitânia 3, Benfica e Castelo Branco 1. Na frente, União de Santarém 43 pontos, segundo Lusitânia com 40, terceiro Marinhense com 38, quarto Alverca B tem 35, quintos Benfica e Castelo Branco e União 1919 com 31, sétimo Rabo de Peixe com 27, oitavos Mortágua e Peniche com 25, décimo Fontinhas 24, décimos primeiros Gouveia e Sertanense com 23, décimo terceiro Cernache com 21, décimo quarto e último o União de Tomar com 14 pontos. Rádio Hertz, informação. Ferreira do Zezer e Fazendense fugiram de Abrantes e Benfica e Fátima, têm agora mais 2 pontos, o que lhes vale a liderança repartida a 9 jornadas do final da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O campeonato está ao rubro e o campeão irá sair precisamente do referido grupo de 4. Nesta ronda, os ferreirenses e os charnecos fizeram valer o fator casa, sendo que o Fazendense tirou mesmo o Abrantes e Benfica da liderança. O Fátima, esse, não foi além de um empate no derby diante do Oriense. Na luta pela manutenção, o Forense venceu no campo do Vasco da Gama e continua a acreditar. Vamos aos resultados. 21ª jornada, Vasco da Gama 1, Forense 2, Ferreira do Zezer 2, Chamora Correia 0, Fazendense 2, Abrantes e Benfica 0, Mação 0, Alcanenense 0, Salvaterrense 1, Cartacho 1, Moçarriense 1, Torres Novas 1, Oriense 2, Fátima 2 e Amiense 1, Coruchense 1. Na frente, Ferreira do Zezer e Fazendense, ambos com 46 pontos, terceiros Abrantes e Benfica e Fátima 44, quinto Coruchense com 34, sexto Chamora Correia e Torres Novas têm 33, oitavo Mação com 32, nono Alcanenense com 29, décimo Cartacho 27, décimo primeiro Salvaterrense com 26, décimo segundo Moçarriense 23, décimo terceiro Amiense com 20, décimo quarto Oriense com 16, décimo quinto Forense 12 pontos, décimo sexto e último o Vasco da Gama com 1 ponto. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.